Vamos lá, saiu um combo casal aqui pra gente. Sala de Big Nib. São 3 burgers. Tudo pronto. Já dá para chamar o sob demanda. Entender, e isso foi bastante importante colocado na reunião de líderes, que tem um caminho para a aprovação dessa proposta que trata sobre a ampliação da injeção do imposto de renda. Isso é uma proposta importantíssima para que o aluno consiga recuperar talvez a popularidade, porque é uma série de população muito grande, principalmente para a classe média e também para os mais pobres, que é exatamente o público que o PT quer reconquistar. Então agora, o que eu já fiz, ao nível da característica, tem coisas lá que a gente agora tem uma expectativa das
atualiza o gabinete de 9% ativa da reserva e pensionistas. A Thaisa Medeiros atualiza as informações para a gente, a Clube de Brasília. Thaisa. A pensionista hoje mais cedo essa medida provisória aí que partiu do governo federal para aumentar os salários das forças armadas, com um ajuste de 9% que é feito no exatamente na paga em abril de 4,5% e a segunda vai ser paga em janeiro de 2026, finalizando então o acerto aí de 9% para os salários dos militares. É importante a gente dizer então que agora, com o aval da comissão mista, que foi criada justamente para tramitar essa MP, ela já pode ir para o plenário das casas, da Câmara dos Deputados e aqui do Senado Federal para ser avalizada também pelos parlamentares. Como se trata então de uma medida provisória, ela já está valendo, ela tem um prazo para valer e até agosto, até o início do mês de agosto, ela precisa terminar de tramitar aqui no Congresso para não perder sua validade. Então, tempo curto aí para finalizar essa avaliação da medida provisória que foi elaborada pelo governo federal. Falando um pouco sobre o pedido do texto, então, ele foi aprovado sem nenhum ajuste, foi aprovado do jeito que chegou aqui no Congresso. Então, ele faz esse avanço aí dos salários da mesma forma que foi feita para os servidores públicos federais, ajuste de 9% em duas partes. A justificativa é melhorar a atratividade das carreiras e também fazer com que os profissionais de qualidade se sintam motivados a ficarem no serviço militar. O colegiado foi formado por deputados e senadores, foi o Roberto Cazueiro, deputado pelo PL do Rio de Janeiro, e ele recomendou a aprovação do texto sem nenhuma alteração. A proposta recebeu algumas emendas, cerca de 23 emendas que foram apresentadas, mas ele não acatou nenhuma. Fala, meu amigo, 5 minutinhos. Por isso, o impacto orçamentário. É preparação ainda, né? Sim, 5 minutinhos. Inicialmente no primeiro ano de 3 bilhões de reais de impacto e para 2026 de 5,3 bilhões no segundo ano. Então, a MP reajusta somente os soldos, não reajusta aqueles outros benefícios, os chamados prioritários nos salários, apenas o soldo, então o salário base pago aos integrantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, militares da ativa, reserva e pensionistas são beneficiados com esse aumento. Então também não se limita aos oficiais, estende-se também às Forças Armadas, incluindo praças, soldados, cabos e aspirantes. Para a gente ter uma ideia, então, um soldado atualmente ganha R$ 1.926, passa a ser reajustado primeiramente para R$ 2.013 e em janeiro do ano que vem chega a R$ 2.103. Esse é o valor final do reajuste que foi aprovado aqui na Comissão Mista hoje. Volto com você. Ok, muito obrigado, Thaís, por todas as informações. Agora há pouco, o relator da PEC da proposta de emenda à Constituição sobre a PEC da segurança da proposta do governo federal, ele falou agora há pouco rapidamente lá em Brasília, a gente acompanha aí por aí. Aliás, ele voltou agora do Senado a essa entrevista aos jornalistas. Vamos acompanhar, portanto, o Mendonça Filho, relator da PEC da segurança pública. O direito e o poder da União de estabelecer normas gerais que sejam ser respeitados pelos entes federados, no caso do Estado e pelos municípios. Quer falar? No cenário da Câmara dos Deputados, o relator da PEC da segurança pública, ele deixou claro na última fala dele que prevê a autonomia dos estados, conforme está implementado pelo Mendonça Filho. Pedro Vencedor, qual foi o destaque desse parecer do Mendonça, do deputado? Ele vota ali pela constitucionalidade, mas retira do texto o trecho que permitia que o governo federal pudesse coordenar exclusivamente as normas gerais de segurança pública. Essa era a grande preocupação dos governadores, o principal foco de resistência era o temor de que o governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tivesse as normas, estabelecesse as normas que seriam seguidas pelas polícias militares. Um exemplo, fazendo provas policiais, procedimentos em abordagens, policiamento, etc.
Então ele aceitou as funcionalidades. Nossa, o sal não é puro não, tem um temperinho, tá? Deixando claro ali que a autonomia continua sendo bons estados. E aí, assim, é um centro de distanciamento do governo, mas também exatamente o projeto que o nosso orçamento de apoio. Incomodado porque não teve acesso nem a esse parecer. Então, o que eles querem entender é exatamente o que vai ter esse texto para ser votado nessa sessão. Então, tem pronto aí o voto contrário da segurança, também para confrontar o governo e para dizer que esse tema é claro para a direita e não para a esquerda. Então, o que a gente tem agora é esse parecer, tirando quase que a essência do texto, colocado nas mãos do Estado e da União, maior responsabilidade sobre a segurança pública, mas deixando passar ali outros pontos. E vale a gente lembrar, que agora estão discutindo constitucionalidade, né? Depois vão analisar mérito. E é um texto muito complexo. Tem várias questões ali que envolvem desde a mudança de nome de polícia até exatamente o controle ali de investigações sobre crime organizado. Vamos ver então como é que vai ser. É isso aí. Não esqueceu os refris, tá? Valeu. Mais um bacon burger. O cara pediu tudo separado e pagou mais caro. Mas aí, né? Tá ali, bonitinho. Combo. Os feridos foram levados ao hospital com traumas leves. Turistas do mundo inteiro participam da festa de São João, que acontece todo ano entre os dias 6 e 14 de julho. A corrida dura 5 minutos e 20 segundos, com um percurso de 875 metros. Durante todas as manhãs, os participantes contam, implorando pela proteção de São Firmino, o primeiro bispo do padroeiro. E a gente atualiza
português Guilherme Jota e irmão dele André Silva. Segundo o jornal espanhol O Mundo, a Brigada de Trânsito da Guarda Civil sinalizou que Diogo Jota era o motorista do carro. Além disso, as causas provadas do acidente foram um problema em uma roda do veículo de velocidade excessiva. Não foi detalhado qual foi o incidente. Ainda de acordo com o jornal, todas as provas deixadas na rodovia espanhola foram analisadas, mas o incêndio não implicou a polícia. Mesmo assim, as marcas que ficaram no asfalto podem ter prejudicado as conclusões preliminares. O acidente ainda está sendo investigado. Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 26, morreram na madrugada da última sexta-feira em temor de incêndio. Eles foram enterrados no sábado em um internato em Nova York. Volta a falar da Copa do Mundo de Clubes. Estas coisas estão com Fluminense e Rio Matheus, ao som de iniciar a primeira edição do Mundial do Oklahoma. O Renato Gaúcho perdeu por 2-0 para o Chelsea e caiu na semifinal. O atacante brasileiro João Pedro marcou 2 gols na partida, um em cada tempo de jogo. O
Salve. iFood? Já tá saindo. 2 minutinhos. As empresas acusam Alexandre de Moraes de censura e desrespeito às leis, normas e regulamentos determinados pelo prefeito Alexandre de Moraes. Aqui no Brasil, a Advocacia Geral da União já prepara uma resposta a em plano do ministro. A gente vai a Brasília para a Thaisa, que tem as informações ao vivo. Thaisa, boa noite. A Advocacia Geral da União já prepara uma série de minutas para estabelecer a defesa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, diante aí da Justiça Norte-Americana. O grupo empresarial de Donald Trump pede a citação do indicando interesse no Brasil Isso aí. para o recebimento do mandado. Na ação Dá a saída aí depois pra mim, por favor. Depois da saída, valeu. que Moraes